Veio bem hoje, né? Essa é minha voz. Vocês estão animados? Glória a Deus, amém? Hoje é o dia, eu digo que é o domingo mais especial que nós temos, porque é o domingo de ceia do Senhor, amém? Onde nós podemos desfrutar da mesa do Senhor. E como nós estamos desde março, né? Vindo nesse entendimento de toda a palavra de ceia, eu trazer uma palavra específica, né? Que fale sobre o sacrifício de Jesus, sobre a mesa do Senhor, amém? Então, independente se a gente está abordando algum outro tema, né? Durante o mês, a gente sempre para poder na ceia falar a respeito da ceia do Senhor, do sacrifício do Senhor Jesus, né? Falar da mesa do Senhor, e hoje não vai ser diferente. E o nome da palavra é Quem é Jesus? Nós vamos fazer o dízimo e oferta no final, como geralmente eu faço. O nome da palavra é Quem é Jesus? E eu vou começar lendo João 1, versículo 29. E vou complementar João 29 com a parte B do livro de Apocalipse 13, versículo 8. Então, eu vou ler João 29 e vou complementar com Apocalipse 13, versículo 8, a parte B, né, do versículo 8 de Apocalipse 13, amém? Vou ler o versículo, vamos orar e depois começamos a palavra em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor em João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Vou repetir. No dia seguinte, João, aqui está falando de João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos por esse dia, somos gratos pela oportunidade, meu Pai, de estar na sua casa, de estar na sua presença, de estarmos reunidos como corpo nesse dia especial de celebrarmos a sua ceia, a mesa do Senhor, meu Pai. Então que possamos nos colocar, Senhor, disponíveis diante de Ti, Senhor, disponível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo para poder ouvir a sua voz, para poder ouvir da sua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Seu Espírito ministre a nós o Seu Evangelho, porque queremos Te ouvir, meu Pai. Então abra os olhos do nosso entendimento, porque não queremos compreender a letra, mas a revelação que está por trás da letra, aquilo que o Senhor desenhou desde a eternidade, meu Pai. Nos faça ver, nos faça ouvir, nos faça compreender e que tudo isso venha gerar vida em nós, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. E eu começo perguntando o tema da palavra, que é: quem é Jesus? Se nós pudéssemos falar quem é Jesus, resumir, né? Quem é Jesus em uma frase, o que nós falaríamos quem Ele é? E eu poderia dizer que Jesus é um homem que carrega nele toda a divindade de Deus. Porque Jesus foi aquele que foi feito homem, porque nasceu de mulher pela vontade do Espírito. Ele nasce de Maria, do ventre de Maria. Então Jesus é o homem, mas ele carrega toda a divindade dentro dele. Por quê? Porque Colossenses vai dizer que Jesus é a imagem do Deus visível, do Deus invisível. Então, ele foi a corporificação do Deus invisível, amém? Então, em Jesus, está toda a vida de Deus, está contida nele. Mas ainda assim, Jesus é o homem, é o verbo encarnado, a palavra encarnada que andou entre nós, como diz João 1, que tabernaculou entre nós. Ele é o corpo que recebeu Cristo, o corpo que estava guardando Cristo, o mistério oculto de Deus, né, dentro dele. E ele, como nós lemos em 1 João 1 e Apocalipse
13, 8, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi morto desde a fundação do mundo para poder cumprir o quê? O propósito de Deus, para poder nos resgatar, nos reconciliar com o Pai. Então ele foi o Cordeiro morto, para quê? Para poder nos salvar, para poder nos redimir, para poder nos resgatar da nossa vida. O Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo, que tira o pecado do mundo, amém? E Jesus, ele é aquele que veio à terra para poder cumprir a vontade do Pai, para, obviamente, responder ao Pai em toda obediência, para cumprir a vontade do Pai. Mas Jesus é aquele também que veio responder às nossas necessidades. Jesus foi o Filho do Homem que veio responder às nossas dores. Ele veio responder às dores de um povo que estava morto. Por quê? Porque ele tem o poder dentro dele de tudo aquilo que está morto trazer a vida. Então Jesus tem tudo aquilo que o morto precisa. O que o morto precisa? Ele precisa reviver, ele precisa se tornar a vida. Então Jesus, ele responde às dores de um povo que está morto, e um povo que, ao encontrar com ele, vai ser trazido de novo à vida. Então Jesus tem o poder de nos trazer da morte para a vida, amém? E é por isso que ele vem até nós. Como nós lemos aí em João 1:29, vai dizer que quando João Batista viu Jesus estava vindo até ele, vindo para ele. Então o Pai envia o seu filho para nós. Então Jesus vem até nós em primeira instância para poder nos resgatar, para poder nos remir, para poder nos salvar, para poder nos tirar da morte e nos colocar agora em uma vida, em uma nova vida. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então Jesus, quando ele me tira da morte e me coloca na vida e me dá uma nova vida, ele passa a ser a resposta para as minhas necessidades, as respostas para as minhas dores. Ele passa a ser a resposta para aqueles que têm fome. Ele passa a ser uma resposta para aqueles que têm sede. Porque ele, dentro de Jesus, contém tudo aquilo que a humanidade necessitava. Então Jesus é a resposta dos necessitados, porque ele é resposta para o doente, porque ele cura. Ele é resposta para o desesperado, porque ele traz a sua paz. Ele é resposta para o desamparado, porque ele te coloca em uma família. Ele é a resposta para o pecador, porque ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário e te lavou de todo o pecado e quitou toda a sua dívida. Então Jesus é resposta para nós. Ele é a resposta para essa humanidade caída e corrompida. Amém, igreja? Então, ele vem até nós. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E depois que nós temos um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando eu entendo verdadeiramente quem ele é, quando eu compreendo o que ele fez pela minha vida, quando eu compreendo da onde ele me tirou, o estado que eu estava antes dele me encontrar, e agora eu consigo enxergar o que ele fez por mim. Eu consigo enxergar quem ele é para mim. Agora ele não vem mais diretamente para mim. Então agora eu tenho uma oportunidade de seguir o Cordeiro. Uma vez que ele me resgata, que ele me salva, que ele me tira da morte e me coloca para a vida, que ele abre os meus olhos para que eu possa ver. Então agora eu posso compreender, eu posso entender verdadeiramente quem ele é. E quando nós entendemos verdadeiramente quem ele é, nós largamos tudo e o seguimos. Nós deixamos tudo para poder seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, como diz Apocalipse 14, né? Nós levantamos, né, do nosso estado de morte
e passamos então a seguir aquele que tem vida para nos dar, amém? Porque se eu vivia em um estado de morte, andava num estado de morte e encontro alguém que tem vida para me dar, eu vou querer dessa vida. Então, uma vez que ele me encontra e me resgata, eu vou começar a segui-lo aonde quer que ele vá, aonde ele for, eu também vou. Por quê? Porque eu desejo essa vida, eu quero mais dessa vida. E João 6, versículo 45. João 6. Vai dizer assim no versículo 45: que todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. O próprio Senhor está falando, o próprio Jesus está dizendo: todos aqueles que ouvem o Pai e que aprendem dele, vem até mim. Porque em primeira instância ele vem até nós, mas a partir do momento que ele nos salva, é uma decisão nossa ir até ele. É uma decisão nossa continuar seguindo o Cordeiro, continuar em busca dessa vida. Você consegue compreender? Diga amém. E nós só conseguimos ouvir o Pai e aprender do Pai porque o Cordeiro de Deus foi morto. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos coloca de novo com um acesso a Deus, ele nos reconcilia com Deus. Então, outrora que estávamos mortos, nós não tínhamos relacionamento com Deus, porque havia um muro de inimizade entre nós e Deus. Havia um muro de inimizade que nos impedia de nos relacionar com Deus, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus. E uma vez que Cristo se sacrifica por nós na cruz do Calvário, ele derruba todo o muro de inimizade, todo o afastamento que o homem tinha de Deus. Agora ele é conectado de novo a Deus pelo sangue do Cordeiro, amém? Somos então aliançados de novo a Deus. Agora o nosso espírito, agora está conectado ao Espírito de Deus, de uma forma que não se separa mais. E agora nós temos a oportunidade de falar com Deus, de ouvir a Deus, de aprender com Deus. E por isso que ele fala, então aquele que ouve a Deus e aprende com ele, vem até mim. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E por quê? Por que vem a mim? Porque ele vai dizer em João 6, versículo 35, vai dizer: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, se eu desejo ser alimentado pelo Cordeiro, se eu desejo ser suprido pelo Cordeiro, eu vou até ele. E a promessa é que quem vem a ele, que quem vem ao Senhor, que quem vem diante do Senhor nunca terá fome, e quem crer nele jamais terá sede. Amém? É a promessa que ele está fazendo. Os que vierem a mim jamais terão fome, e quem vier a mim e crer em mim jamais terá sede. Por quê? Porque na casa do Pai há fartura de pão. Na casa do Senhor há fartura de pão. É o que diz o texto lá em Lucas 15, quando vai falar a respeito da parábola do filho pródigo. O próprio filho, quando ele foi viver a sua vida dissolutamente, e depois que ele gasta toda a sua herança e vai ter que trabalhar, cuidando de porcos, que é a maior humilhação que um judeu poderia passar, é cuidar de porcos, porque para ele o porco é um animal imundo. Então esse menino, ele vai cuidar dos porcos, viver no chiqueiro e comer a comida dos porcos. E nesse momento que ele só tinha a comida dos porcos para poder se alimentar, a palavra vai dizer que ele vai cair em si. E quando ele cai em si, ele vai dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai há fartura de pão, e até os servos do meu pai têm fartura.
E é assim que nós devemos nos comportar quando olhamos para o Senhor, porque o nosso Deus, a casa do nosso Pai, há fartura de pão, porque aquele que vai até Ele jamais terá fome, quem crer nele jamais terá sede. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque a mesa do Pai tem fartura. E quando você cai em si, quando você realiza que você precisa do Cordeiro, que você tem que ir atrás do Cordeiro, que você tem que ir em busca do Pai, quando você se volta para Ele, né? Porque pelo sacrifício de Jesus o véu foi rasgado, né? E agora eu posso me chegar ao Pai. Eu olho para o Pai e falo: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra Ti. Faça de mim como um dos seus servos. Foi essa oração que o filho fala para o pai quando olha para o pai. E a palavra vai dizer que o Pai o recebe de braços abertos. E é assim que Deus se comporta conosco. Quando nós andávamos, né, perdidos, vivendo a nossa vida, gastando a nossa vida com os nossos prazeres. Mas chega uma hora que a ficha cai. E quando a ficha cai, o Pai está te esperando de braços abertos. Porque na mesa do Pai tem fartura para todo filho. Ele fala que até os servos têm fartura. Quem dirá os filhos dele? Você está compreendendo? Diga amém. E a palavra vai dizer para nós em Lucas que quando o filho volta, esse pai, que é uma tipologia de Deus, esse pai, então ele vai calçar os pés do filho. Por quê? Por que o pai calça os pés do filho? Porque isso simboliza que o Pai nos livrou da escravidão do mundo, amém? Porque quem é escravo do mundo é simbolizado que o escravo anda descalço, mas todo filho anda calçado. E quando ele calça o filho novamente, ele está dizendo: porque eu sou o Deus que te livrou da escravidão. Quando o Pai coloca um anel no dedo dele, o Pai está dizendo assim: eu estou restaurando a sua filiação, porque você tem identidade de filho. Você não é perdido, você não é bastardo, você é herdeiro. Eu sou a sua família, eu sou o seu pai e você é o meu filho amado. Você está compreendendo? Diga amém. E quando o pai pega novas vestes e o reveste e manda vesti-lo com novas vestes, é o Senhor cobrindo a nossa nudez, cobrindo a nossa vergonha, nos revestindo do novo homem que é Cristo Jesus. Amém, igreja? Tudo isso só pôde acontecer pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu naquela cruz, porque Ele se entregou por nós, porque Ele, em obediência ao Pai, se entregou e resgatou a nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. Porque antes de Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossas ofensas, mortos em nossos pecados. A palavra vai dizer que nós andávamos segundo a direção, o curso desse mundo, debaixo do governo do príncipe da potestade do ar, que é o próprio diabo, que é o próprio Satanás, porque ele é o príncipe da potestade do ar. E nós vivíamos debaixo do governo dele, que é aonde os filhos da desobediência operam. Porque fora de Cristo, a palavra vai dizer que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Porque fora de Cristo, sem Cristo, nós éramos mortos que andavam, mortos que viviam. Nós éramos mortos que vivia a nossa vida como se não tivesse morto. Por quê? Assim como Adão. Porque Adão, quando Deus fala para ele não comer da árvore, porque certamente ele morreria, ele achou que era uma morte física. E quando ele come e não morre, ele acha que está tudo bem. Ele acha que pode seguir a sua vida, né? Ele acha que pode seguir a sua vida no jardim. Era só se cobrir com as folhas de figueira e seguir. Mas a morte é uma morte espiritual.
é um desligamento de Deus, um afastamento de Deus. Então nós éramos mortos, que andávamos, nós trabalhamos, mas mortos, produzimos, mas mortos, casamos, mas mortos, geramos filhos, mas mortos, relacionamentos, mas mortos. E é isso que nós vemos hoje. Pessoas que estão mortas, mas que não entendem que estão mortas, porque é uma morte no espírito, porque elas continuam produzindo, continuam se relacionando, continuam crescendo, continuam trabalhando, mas não deixam de estar mortas. Por quê? Porque tudo aquilo que está fora de Cristo é morte. Tudo que está fora de Cristo é morte. Não há vida fora de Jesus. Não há vida fora de Cristo. Só há vida nele. Então nós éramos mortos que andávamos. Mas tudo aquilo que nós produzimos na morte não tem utilidade para Deus. Tudo que nós produzimos sem a vida de Deus, sem a vida de Cristo, tudo que nós produzimos a partir do nosso eu, a partir do velho homem, a partir da velha criação, é irrelevante para Deus, não serve para Deus, é tudo em vão. E é por isso que nós temos que ser encontrados em Cristo. E é por isso que nós temos que viver em Cristo. E é por isso que nós temos que seguir o Cordeiro para onde quer que Ele vá. Porque só Ele tem vida para nós. Você está entendendo? Diga amém. E deixa eu te falar. Há 2 tipos de morte. A Bíblia vai nos tratar conosco de 2 tipos de morte. Uma morte que nós vivemos sem Cristo e uma morte que nós vivemos em Cristo Jesus. Uma morte em Adão e uma morte em Cristo. Uma morte que me mantém semelhante à carne e uma morte que me leva a ser semelhante a Cristo. Uma morte que vai me conformar a Cristo. Tem uma morte que só me degrada e me corrompe, que só degrada e corrompe a humanidade. E uma morte que me glorifica. Há uma morte que me leva para a perdição e uma morte que me leva para o reino. E a pergunta é: que tipo de morte você se encontra? Que tipo de morte você tem andado? Porque nessas 2 tipos de morte, nós ainda somos mortos que andamos. Só que há um morto que anda segundo o curso desse mundo e outro morto que anda segundo a vida de Deus. Então, em que tipo de morte hoje você se encontra? Vivendo que tipo de vida? Porque uma morte nos leva a andar afastados de Deus. A primeira morte, que é essa morte que vem pelo pecado, de Adão, essa morte que todos nós, nascemos com ela, porque todos nós nascemos mortos em Adão por conta do pecado. Então essa morte me leva a andar fora de Cristo. Essa morte me leva a viver conforme a minha própria vontade. Essa morte me leva a viver conforme o curso desse mundo. Essa morte me leva a viver debaixo dos meus próprios interesses, das minhas próprias vontades. Essa morte me faz andar debaixo do governo do espírito desse mundo. Mas a morte em Cristo Jesus me faz andar conforme a vida do Cristo ressuscitado. A morte em Cristo Jesus, aonde nós já sabemos que nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos dia após dia. A morte que nós temos que morrer para o nosso eu todos os dias, vai me fazer andar em Cristo, vai me fazer ser conformado a Cristo, porque essa morte vai me fazer declarar que eu já estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Essa morte vai me fazer viver a vida do novo homem. Essa morte em Cristo vai me fazer não viver mais pelos meus desejos, não viver mais pelas minhas vontades, mas viver segundo a vontade do Pai. Você está compreendendo? Diga amém.
Então a gente não pode achar que está morto. E o problema de você que achar que está morto e está morto tá bom é que você pode estar morto em Adão e não em Cristo. Porque aqueles que vivem segundo os seus desejos, aqueles que vivem segundo as suas vontades, estão mortos, mas mortos em Adão e consequentemente mortos para Deus. Mas aqueles que vivem mortos em Cristo Jesus, a palavra vai dizer: se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. E essa morte e essa vida o Senhor reconhece. Você está compreendendo? Diga amém. Então olha para mim. Nós temos que reconhecer que caminho nós estamos andando, para que, assim como o filho pródigo, a gente venha cair em si e decida viver nele. E decida viver em Cristo. Porque o Pai só está esperando você tomar uma decisão. O Pai só está esperando você decidir para onde você vai e que curso você vai tomar. E se você decidir viver nele, morrer a morte de Cristo, morrer todos os dias tomando a sua cruz, Ele vai dizer e se alegrar e dizer aos céus: esse é o meu filho que estava morto, mas agora reviveu. Deus tem desejo de olhar para nós. E quando nós decidirmos não andar mais mortos como Adão, mas sim uma vida crucificada em Cristo Jesus, Ele vai dizer: agora Ele entendeu. Ele antes estava morto, mas agora Ele reviveu, porque só há vida em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então eu te pergunto novamente: quem é Jesus? Jesus, Ele é o pão de Deus para nós. Porque como na casa do meu pai há fartura de pão, significa que esse pão é o próprio Senhor. Jesus é o pão de Deus para nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que dá vida. João 6, versículo 33. Pode deixar aberto em João 6. João 6, 33 vai dizer assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então quem é Jesus? É o pão vivo de Deus que veio à terra para dar vida ao mundo, para dar vida à humanidade, para trazer vida para mim e para você, para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é Jesus. Ele vai dizer no versículo 48 de João 6, ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que dá a vida, porque eu vim me entregar para que vocês tenham vida. Você consegue compreender isso? Diga amém. E se você continuar lendo, né, João 6, você vai ver que por conta desse discurso de Jesus, quando ele declara que ele é o pão de Deus, né, que desceu do céu para poder dar vida ao mundo, vai iniciar então uma discussão, né, entre os judeus em relação a Jesus, e vão começar, né, a falar entre si, a discutir, a argumentar com Jesus, porque eles vão dizer, né, os judeus vão dizer assim, que eles vão falar: os meus pais comeram o maná no deserto. E eles vão dizer que esse era o pão do céu. Só que Jesus vai replicá-los. Jesus vai responder a eles e vai falar assim: não. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Porque se tivessem comido o pão do céu, estariam vivos. Porque quem come o pão vivo que desce do céu jamais morrerá. E começa então uma discussão. E vamos ler aí a partir do versículo 50, né? Que eu já adiantei uma parte. Vamos no versículo 50. Que vai dizer assim: todavia, ele vai responder, porque eles estão murmurando, replicando, né?
ele vai dizer: todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí vai chegar no versículo 52, e Jesus vai continuar, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Você vê que as coisas do Espírito não se discernem naturalmente, porque eles estavam achando que Jesus ia dar a própria carne dele para eles comerem, né? Comer a carne do homem Jesus, mas ele está falando de um alimento espiritual. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Só que a alma, o homem natural, não discerne as coisas do Espírito. Então eles vão achar assim: como esse pode estar falando que vai nos dar de comer da sua própria carne? Versículo 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Amém, igreja? Então Jesus está fazendo com que eles entendessem, né, que ele era o pão da vida, porque quem se alimenta dele jamais morrerá. Quem se alimenta dele vai ter a vida eterna, porque ele vai dizer que no último dia ele vai ressuscitar todos com ele, né? E ainda que esse corpo natural morra, pereça, nós viveremos uma vida eterna com ele, amém? Então a palavra vai dizer que ele é o verdadeiro pão, que ele é o verdadeiro alimento. E eles não estavam compreendendo o que era natural. Só que o que causa estranheza a nós, e é o que a igreja precisa estar atento, é o que vai vir a partir do versículo 20, versículo 60. Porque a partir do versículo 60, agora serão os discípulos de Jesus que vão replicar Jesus. Então a gente tem que entender e compreender que as coisas do Senhor precisam ser discernidas no Espírito. A nossa carne não serve para nada. A nossa alma, que ainda não está regenerada, ela vai militar contra o Espírito de Deus. E nós temos que viver e andar pelo Espírito, senão iremos perecer. Se a gente não anda e não vive pelo Espírito, nós não vamos compreender o Senhor. É impossível compreender a mente do Senhor pela carne. É impossível a nossa alma, que ainda não está regenerada totalmente, compreender as coisas de Deus, porque Deus é Espírito e Deus só é compreendido pelo Espírito. Você está acompanhando? Diga amém. E olha o que vai dizer no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então eles começam, os próprios discípulos que andavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, que já estavam ali caminhando com ele, não vão entender, não vão conseguir discernir, não vão conseguir compreender na profundidade o que Jesus estava falando, e vai achar o discurso duro. Eu, quando ouço esse discurso, achei maravilhoso, amém? Eu acho lindo, eu acho algo que, se eu ler várias vezes, dá vontade até de chorar. Por quê? Porque é o próprio Jesus se revelando quem Ele é, amém? A sua vida eterna, a sua gloriosa graça que me alcançou, que alcançou a sua vida, amém, igreja? Mas os discípulos que estavam com Ele, que andavam com Ele, vão achar o discurso duro.
duro de se ouvir, e se é duro de ouvir, é duro de viver. E é por isso que Jesus vai responder aí no versículo 63, ele vai dizer assim: o Espírito é que dá a vida, a carne para nada se aproveita, e as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ele está dizendo, não vem da carne, não é sobre a carne, é a palavra que sai de mim, é Espírito e são vida. Versículo 64, contudo, há descrente entre vós, porque a palavra vai dizer que ele já sabia quem não ia crer e quem iria o trair. Aí vem no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu então Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, amém? Então entenda, não era mais uma discussão entre os judeus. Quando chega no versículo 60, são os próprios discípulos que vão argumentar. São os próprios discípulos que não vão querer engolir o discurso duro. São os próprios discípulos que não vão querer viver debaixo desse discurso que eles acharam que é duro. E a palavra vai dizer que os discípulos os deixam. Os próprios discípulos o abandonam. Os próprios discípulos já não queriam mais e já não andavam mais com ele. E só os 12 que estavam ali, então, que Jesus vai replicar, ele vai falar, vocês também querem ir junto? E João e Pedro, num momento de sanidade, que era pouco, né? Pedro tem momentos de sanidade. Ele vai dizer, para quem nós iremos? Quem nós vamos seguir? Porque nós já cremos e entendemos que só o Senhor tem a vida eterna. Porque não há vida fora dele. Não tem como, você pode rodar o mundo inteiro. Você pode seguir homens. Você pode seguir falsos profetas. Ninguém vai ter capacidade de te dar vida, de gerar vida em você. Só Cristo pode gerar vida em nós. Você pode andar errante nesse mundo. Você pode buscar por coisas e pessoas. Você jamais vai encontrar vida. A única coisa que você vai encontrar é morte. Porque só Cristo tem vida para nos dar. Mas são poucos que estão dispostos a seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Porque os próprios discípulos o abandonaram. E deixaram de andar com ele. Porque quem compreende quem ele é verdadeiramente, quem compreende quem ele é, nunca vai deixá-lo. Porque como você vai deixar o provedor da sua própria vida, aquele que gera a vida em você diariamente, constantemente? Então só quem compreende quem ele é, só quem crê nele, que compreende quem ele é, quem entende quem ele é, que conhece ele, consegue segui-lo para onde quer que ele vá, porque ele é a verdadeira vida, ele é o verdadeiro alimento, ele é o nosso verdadeiro sustento, ele é o nosso pastor, e nele nós não temos falta de nada, porque ele que nos guia, ele nos governa, e como um bom pastor, ele alimenta as suas ovelhas, porque na casa do Pai há fartura de pão, há fartura de alimento, há fartura de provisão. Você está entendendo? Diga amém. Por isso que ele vai dizer em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não andeis ansiosos porque é a vez de comer, porque é a vez de beber, ou que é a vez de vestir, porque eu não fiz tão belos os lírios do campo, como não farei para os meus. Então nele nunca nada nos faltará. Nunca vai nos faltar vida, nunca vai nos faltar luz, nunca vai nos faltar provisão, nunca vai nos faltar abundância, porque ele é abundância de vida. Você está entendendo? Diga amém. E eu vou melhorar, amém?
Posso me aprofundar um pouco nesse entendimento? Eu falei no início que Jesus, ele vem até nós e ele se torna uma resposta às nossas necessidades. Mas quando nós compreendemos quem ele é, não é mais que ele seja uma resposta para as minhas necessidades. Quando eu compreendo quem ele é profundamente, eu entendo que nele, que com ele, eu já não tenho mais necessidades, porque ele é tudo que eu preciso. Então eu saio de um estágio onde eu era um necessitado e carecia dele, para um estágio mais profundo, aonde eu compreendo quem ele é. E quando eu compreendo quem ele é, eu não digo mais que ele é resposta para as minhas necessidades. Eu passo a dizer que nele, que com ele, eu já não tenho necessidades, porque ele me supre em tudo e em todas as coisas, porque ele me alimenta em tudo e em todas as coisas, porque ele me provê em tudo e em todas as coisas. A minha alma se sacia nele, a minha alma encontra descanso nele, porque ele é tudo. Você está entendendo? Diga amém. E quanto mais, deixa eu te falar, irmãos, quanto mais do Senhor nós temos na nossa vida, quanto mais nós comemos dele, nos alimentamos dele, quanto mais a vida do Senhor cresce em nós, a ausência de necessidade é cada vez maior. Quanto mais ele cresce, quanto mais nós comemos dele, maior será a ausência de necessidade, até o ponto que você possa dizer que você não tem mais falta de nada, porque ele é tudo. E é disso que nós temos que transicionar, porque é o primeiro impacto, né? Assim que a gente chega com as nossas dores, com as nossas mazelas, com a nossa alma doída, nós carecemos de cura, de restauração, de libertação. Mas uma vez que eu entendo quem ele é, eu já não tenho mais dores. Sabe por quê? A minha alma não dói mais, porque ele sacia a minha alma. Então eu não entrego a minha alma para ser corrompida por homens. Eu já não me magoo com as pessoas, porque Cristo me sacia. Eu já não busco saciedade em coisas, eu já não busco saciedade no homem, eu já não busco saciedade em trabalho, porque ele que me sacia. Então a minha alma repousa, a minha alma descansa. Então eu não tenho mais necessidade de nada. Você está entendendo? Diga amém. Salmos 23, versículo 1. Vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que essa versão, ela está errada, porque no original não fala e nada me faltará. Na versão original fala e não me faltará o Senhor. Então o Senhor é o meu pastor. Então o meu pastor, o meu Senhor, não me faltará. Porque um pastor nunca abandona as suas ovelhas. É isso que está dizendo em Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. E por isso eu não tenho falta de nada, porque o meu pastor está sempre comigo. Então entenda, não pode ser a versão que vem na maioria das Bíblias, que vai dizer, e nada me faltará, porque as coisas nos faltam. Porque na vida há muita coisa que nos falta. Tem muita coisa que nós não temos. Tem muitas coisas que nós não vamos ter. E muitas outras coisas que o próprio Senhor vai te mandar deixar para que você cresça e amadureça. Então, seria impossível dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque há falta. Sempre vai ter falta de alguma coisa. E o Senhor sempre vai mandar que a gente deixe a maioria das coisas para poder segui-lo. Mas Ele nos basta, mas Ele nos é suficiente. É o que diz, né, Salmos 23, 1. Ele me basta, Ele é suficiente, Ele não me falta, Ele nunca nos faltará, o Senhor nunca nos faltará. Sabe por quê, igreja? Muita coisa pode nos faltar, porque eu vou dar um exemplo. Tem gente que não tem mãe,
que a mãe morreu. Tem gente que não tem pai, porque o pai foi embora. Tem gente que não tem amigos. Tem gente que não tem filhos. Então, na nossa vida, pode faltar inúmeras coisas, mas o que o Senhor está falando conosco, que Ele nunca nos faltará, Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, Ele sempre vai estar conosco. Por isso que Ele tem que ser suficiente na minha vida e na sua vida. Porque nós podemos ter falta de mãe, falta de pai, falta de amigo, falta de inúmeras outras coisas que você poderia desejar de forma material, mas que nada disso pode saciar a sua vida, porque somente Ele pode saciar a nossa alma, preencher os nossos vazios. Somente Ele pode permanecer conosco ao longo de todo o caminho e qualquer circunstância, porque a única coisa que importa, igreja, é que Ele esteja com você. A única coisa que importa, que Ele esteja com você, porque Ele não nos desampara em momento nenhum. O Senhor nos desampara em circunstância nenhuma. O Senhor nos desampara. Você pode estar no mais alto monte ou no mais profundo vale, Ele estará com você. Ele estará junto com você. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado e agora Cristo habita dentro de nós. E aonde você for, Ele estará contigo. Na circunstância que você tiver, Ele estará contigo. No seu pior dia, Ele estará contigo. No seu melhor dia, Ele estará contigo. Porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará o meu Senhor. E às vezes, assim como os discípulos em João 6, você pode achar o discurso duro, difícil de compreender, difícil de viver. Mas, diferente dos discípulos que abandonaram Jesus, eu tenho um convite para você. Se sente à mesa, vem para a mesa do Senhor, porque é na mesa do Senhor que Ele resolve tudo. É na mesa que Ele vai resolver tudo. É na mesa que Ele vai resolver os seus problemas. É na mesa que Ele vai resolver as suas dores. É na mesa que Ele vai resolver toda a confusão da sua mente e do seu coração. É na mesa que Ele resolve tudo. Você vai sentar na mesa de um jeito e vai levantar de outro. Você vai vir atrás da mesa porque necessita do pão. Mas quando você se levantar, você vai se levantar com perdão. Você vai se levantar com restauração, você vai se levantar com cura, você se levanta dessa mesa com vida, você se levanta dessa mesa cheio de Cristo. Porque você vem pelo pão e sai dessa mesa cheia da vida dele. Você está entendendo? Diga amém. E é na mesa que ele resolve tudo. Então, o discurso é difícil. Chega na mesa, se assenta com ele, fala com o seu Senhor, porque ele te ouve e ele vai esclarecer tudo que está no seu coração. Paulo vai dizer: aqueles que ainda não compreenderam e alcançaram a maturidade, não se preocupe, porque o próprio Deus te esclarecerá aquilo que ainda não está compreendido dentro de você. Mas nunca pare, nunca retroceda, não desista, porque o Senhor é contigo em toda a caminhada. Você está compreendendo? Diga amém. Então vamos para a nossa pergunta novamente: quem é Jesus? E vamos abrir lá em Hebreus 10. Se você deseja compreender mais sobre o sacrifício de Jesus, eu recomendo que você leia Hebreus 7, Hebreus 8, Hebreus 9 e Hebreus 10. Eles são textos complementares, correspondentes, que falam sobre o sacrifício de Jesus, que fala sobre essa aliança eterna feita com o Pai. Pode abrir em Hebreus 10, que eu vou ler a partir do versículo 1. Então, Hebreus 10 vai começar a falar sobre a expiação feita por Cristo. E essa expiação, esse seu sacrifício, ele é divino e eterno. E vai dizer assim no versículo 1: ora,
Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, mas não é a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, como que os homens faziam na antiga aliança, né? E fazem até hoje, uma vez por ano eles comemoram Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? É uma das 7 festas, está lá em Levítico 23. E uma vez por ano, no mínimo, todo homem tinha que levar um sacrifício, né, entregar, né, um animal perfeito como sacrifício seu e para toda a sua família, para que o Senhor então pudesse perdoar os seus pecados, os pecados que eles cometeram no ano todo, para que eles possam ter um próximo ano livre de pecado, né? Para que eles começassem um ano zerado de pecado e começassem, né, a pecar tudo de novo. Então, eles tinham que oferecer no mínimo uma vez por ano, é o que está dizendo aqui. Então, todos os anos se recordavam os pecados, porque todos os anos eles tinham que levar sacrifícios para poder ter o perdão do pecado. Mas por quê? É impossível que touros e bodes removam o pecado, amém? Então eles encobriam temporariamente, então durava no máximo aí 1 ano. Depois de 1 ano tinha que fazer de novo, depois de 1 ano tinha que fazer de novo. E se você cometesse algum outro tipo de pecado, né, ou um adultério, um homicídio ou qualquer outra coisa, você tinha que oferecer sacrifício de novo, né? Então vamos lá, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, né, o próprio Senhor está falando: eis aqui estou, porque no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pois, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitasse, coisas que se oferecem segundo a lei. Então você vê que Deus não tinha mais prazer em nada que se oferecia segundo a lei, né? Nem os sacrifícios, nem os holocaustos, nem as ofertas feitas com animais. Então acrescentou, versículo 9: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove então o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está falando, remove o primeiro homem, remove o primeiro Adão, e agora se estabelece o segundo. Agora vem Cristo, amém? Nessa vontade é que temos sido santificados, ou seja, aperfeiçoados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, um sacrifício, uma vez por todas, foi entregue diante do Senhor, amém? E mediante esse sacrifício, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo santificados. Vocês estão entendendo? Diga amém. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover os pecados. Então, né, Paulo aqui quis ser bem enfático, nunca, jamais, né? Porque nunca já é nunca, né? Jamais também é jamais. Então, ele vai enfatizar que nunca, jamais, né, a oferta oferecida de animais podem remover pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que todos seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo aperfeiçoados. Então, todos aqueles que estão nesse tempo sendo aperfeiçoados, santificados, eles já
aperfeiçoou pelo seu sangue, pelo seu sacrifício eterno. Você está entendendo? Diga amém. Então entenda, diante de Deus, nós já estamos aperfeiçoados. Então, o que ele faz? Nesse tempo, ele está nos aperfeiçoando para chegar na medida da realidade celestial que Cristo já nos vê. Você está compreendendo? Diga amém. Então, ele fala, ele ofereceu um sacrifício que aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo aperfeiçoados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, porque o sangue de Jesus pagou a nossa dívida, ele levou os nossos pecados por nós, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e o sangue do Cordeiro nos lava, nos limpa diante do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Para sempre o Senhor não se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, quando há uma remissão perfeita dessa, eu não preciso ficar mais entregando sacrifícios pelo pecado, como era feito na antiga aliança, amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando Jesus foi para a cruz, e Ele foi moído, e Ele foi partido, e Ele foi dilacerado, e a palavra vai dizer que quando Ele é rasgado, é o véu da sua carne que é rasgado, amém? Então, quando Ele rasga a sua carne, Ele abre um novo e vivo caminho para nós, e esse novo e vivo caminho nos permite entrar no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez. Pelo sangue de Jesus nós podemos nos achegar à presença do Senhor, amém? Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, agora ele se tornou o sumo sacerdote, né, da casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, porque é a água e o sangue que sai de Jesus na cruz do Calvário, amém? Quando aquele centurião enfia a lança nele, né, o soldado romano, e do lado dele sai o sangue, né, que vai perdoar os nossos pecados, e a água que vai nos purificar, amém? Guardemo-nos então firme a confissão da esperança. Qual é a nossa confissão de esperança? Cristo, a nossa esperança de glória, amém? Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, amém, igreja? Quem fez a promessa é fiel. Se com Ele morremos, com Ele seremos ressuscitados. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. E a promessa é fiel. Ele vai nos aperfeiçoar até o último dia e vai nos entregar diante de Deus perfeito, sem mácula, sem ruga, como a igreja gloriosa, como diz Efésios 5, amém, igreja? Tudo isso só foi possível porque Ele se entregou por nós. Tudo isso só foi possível porque Jesus, pelo seu corpo, pelo sacrifício da sua carne, pelo sacrifício do seu sangue, Ele nos abre um novo e vivo caminho, para que a gente então pudesse nos achegar diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, e eu quero trazer agora uma reflexão. Muitas vezes nós não valorizamos isso, porque nós temos um livre acesso a Deus. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, se abre uma nova dimensão, uma nova dispensação, aonde agora todos aqueles por meio do sangue de Cristo podem se achegar a Deus.
E às vezes a gente não consegue dimensionar o valor que é isso. A gente não consegue dimensionar e dar a importância devida do que é ter acesso a Deus, porque a gente não sabe o que é viver uma vida sem falar com Deus. A gente, aqui no Brasil pelo menos, nascemos num país que em sua maioria são cristãos, amém? Então, de uma forma ou outra, você fala de Deus, porque até o ateu, para falar mal de Deus, ele fala o nome de Deus. Só que a gente não valoriza esse acesso inúmeras vezes, e a gente não sabe o que é viver uma vida sem Deus, porque na antiga aliança, para você acessar a Deus, você precisava marcar um lugar, marcar uma hora, ir até o sumo sacerdote, levar um animal perfeito para ser sacrificado, para que então você pudesse se achegar diante de Deus, para que então o sumo sacerdote pudesse ser o intercessor entre você e Deus, para que ele pudesse levar a sua oração, para que ele pudesse então fazer expiação pelo seu pecado, para que ele pudesse, e muitas vezes, fazer uma oferta para abençoar a sua casa e abençoar a sua família, para trazer bênção para a colheita, para trazer bênção, resguardo para a sua casa. Sempre era necessário marcar um dia, marcar uma hora, ter a presença do sumo sacerdote, levar um sacrifício, seja de manjares, seja de holocausto, ou seja de animais, ou seja de coisas da terra, A oferta de manjares é tudo aquilo que dá na terra, para levar diante do Senhor. A nossa mente não consegue mensurar, porque na antiga aliança eles mal falavam o nome de Deus, porque eles tinham medo de falar o nome de Deus, porque a palavra vai dizer que um dos mandamentos é não falar o nome de Deus em vão. Então eles não falavam o nome de Deus, eles tinham muito medo, muito tremor dentro deles de falar o nome de Deus, e a nossa mente não consegue mensurar isso, e por isso muitas vezes hoje, como igreja no geral, nós não valorizamos a presença, não valorizamos esse acesso que Jesus nos proveu pelo seu sacrifício na cruz. Deixa eu te exemplificar mais ou menos como é que era no Antigo Pacto. A palavra vai dizer que os filhos do sumo sacerdote resolveram acender o altar de incenso. O altar de incenso fica dentro do tabernáculo, amém? Então lá dentro do tabernáculo ficava um altar de incenso. E eles resolveram acender o altar do incenso com outro fogo, que não era o fogo do holocausto, do altar de holocausto. O altar de holocausto é onde queimava os animais, fazia os sacrifícios. E o incensário, ele tinha que ser aceso com o mesmo fogo que queimava o altar de holocausto. Só que eles resolveram acender o incensário, o altar de incenso, com outro fogo. E a palavra vai dizer que o fogo do altar consumiu eles vivos. Quando eles acenderam o altar do incenso, o fogo subiu e queimou os filhos dos sacerdotes vivos. Porque essa era a maneira de lidar com Deus no Antigo Pacto. Porque Deus tem uma forma de lidar com os homens em cada dispensação, amém? Você tem que dar glória a Deus que hoje você vive pela graça. Porque imagina, você faz uma coisa errada, Deus levanta o fogo do altar que vem do trono dele e te consome. Não ia ter mais ninguém vivo, irmão. Sabe quem ia restar na terra? Só o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito. Ia viver, e a gente ia voltar para a eternidade passada, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito vivia lá, em plena comunhão, em plena parousia, Só eles se relacionando, porque não ia sobrar um. Mas, glória a Deus, vivemos pela graça, amém? Glória a Deus, a graça nos alcançou. Senão você não estava aqui, você estava fulminado já, irmão. Todos nós, Não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar nem para as crianças, porque elas nem iam ter nascido. Tu estava morto. Vou dar outro exemplo. Quando Deus desce sobre o monte, lá em Êxodo, para poder falar com o seu povo,
o povo vai dizer assim: Moisés, vá você, porque nós não queremos falar diretamente com Deus, então vai você falar com Deus, seja o nosso intermediário entre nós e Deus. Então você sobe, Deus fala contigo, e quando você descer, você fala o que Deus quer falar conosco. Por quê? Porque quando Deus desce sobre o monte, né, você vai ler lá em Êxodo 18, Êxodo 19, Êxodo 20, você vê que quando Deus desce no monte para falar com Moisés, o povo corre. Por quê? Porque a palavra vai dizer que o monte começa a tremer, começa a sair fumaça do monte. E em cima do monte se abre uma clareira, um fogaréu, uma clareira de fogo em cima do monte. Como uma tempestade, começa a ser lançado relâmpagos e trovões, porque é assim que Deus fala. Quando Deus abre a boca para falar, sai relâmpagos e trovões. E o povo vai ver aquilo e falar: não, não, não. O povo corre, o povo vai embora e fala: não, a gente não quer não. Fala você, Moisés, que a gente fica aqui de longe, você sobe e fala com Deus. Porque é assim que Deus se comunicava. E o povo temia. Imagina um vulcão em erupção, amém? Isso é como um vulcão entrando em erupção. A terra treme, o solo fende, começa a sair fogo de cima do monte, né? Se move aquela fumacel, né? Aquele sinal de fumaça em cima. E ainda tinha relâmpagos e trovões, não ia ficar um de pé. E eu te pergunto, se fosse assim até hoje, você entrava no templo? Você subia no monte? Se o templo fosse lá no alto do monte e Deus se apresentasse dessa forma, você ia ter prazer de subir para ouvir Deus falar? Então entenda, Jesus abriu para nós um acesso, um novo e vivo caminho, para que a gente possa chegar a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não precisamos mais de homens intermediando o nosso acesso a Deus. O nosso único intermediário é o próprio Senhor. Então eu posso me achegar a Deus a todo tempo. E a gente às vezes não entende, a gente não prioriza, a gente não dá valor a essa facilidade que nós temos hoje de acessar a Deus. Você pode falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer lugar. No seu trabalho, na rua, no carro, andando, tomando banho, fazendo o que for. Você pode falar com Deus 24 horas por dia, porque Ele está te ouvindo. Porque na antiga aliança, Deus não respondia a oração dos homens. Deus não tinha nenhum compromisso. Ele respondia quem Ele queria. Ele ia falar com o profeta, Ele respondia os profetas. Mas os homens, Ele não respondia. Era um ou outro que Ele escolhia falar, que Ele escolhia responder. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, o Senhor responde às nossas orações. Ele nos ouve. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então nós temos que valorizar o acesso que nos foi dado. Nós temos que valorizar essa vida. É um privilégio o que Cristo fez por nós. É um privilégio ter acesso a Deus. E o que nós vemos hoje nessa geração? O que eles fazem com esse privilégio? Nada. Porque a maioria da igreja prefere gastar a própria vida consigo mesmo. Prefere ganhar a sua própria vida do que ganhar a Cristo. Nós vemos hoje na igreja uma geração que prefere ver filme do que ver o Senhor. Prefere ficar ouvindo a abobrinha dos amigos do que ouvir a voz de Deus. Porque não entende o que é viver uma vida sem Deus. Porque não entende o que é viver uma vida onde Deus não fala, onde Deus não te ouve, onde Deus te ignora. Mas Cristo, Jesus, veio quebrar tudo isso. Com o seu sangue, com o seu corpo, moído naquela cruz. Ele veio desfazer toda essa inimizade e nos colocar de novo conectados ao Senhor. Ele nos reconcilia com o Senhor.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos dá agora um acesso contínuo diante de Deus. Através do sacrifício eterno, nós temos um acesso eterno a Deus. Ninguém pode nos tirar desse acesso. Ninguém pode nos tirar dessa presença. Você está entendendo? Diga amém. Muitos não entendem, não valorizam a obra de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Ele tira o nosso pecado, Ele nos limpa para nos dar acesso ao Pai. Ele nos reconcilia ao Pai por meio do seu sangue. Deveria ser algo precioso para você, um privilégio, poder falar com Deus todos os dias. Não deveria ter prazer maior na sua vida do que falar com Deus, do que ouvir a voz de Deus, do que permitir que Deus fale através de você. Você está entendendo? Diga amém. E o Senhor então abriu esse novo caminho. E nós já entendemos que Ele é o Cordeiro de Deus, que abriu um novo e vivo caminho. Mas Jesus também é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que habita dentro de nós. Então Ele é o Cordeiro de Deus. E Ele é o Espírito da verdade, o Espírito da vida. Porque Ele falou, quando eu for, eu não vos deixarei só. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o meu Espírito para que vocês não fiquem só. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então o Espírito que habita em você é o Espírito do próprio Cristo. É o Espírito do próprio Senhor. E esse Espírito é o Espírito que nos dá vida. E esse Espírito, Ele agora vem nos guiar nesse novo e vivo caminho. Sabe por quê? Porque apesar do Cordeiro ter aberto um novo e vivo caminho, se o Espírito não nos guiasse, você estaria salvo, mas ainda perdido. Você estaria salvo, mas continuaria perdido, tomando seus próprios caminhos, as suas próprias decisões, o seu próprio rumo, a sua própria direção. Porque sem a vida do Espírito te guiando, você não saberia andar pelo caminho, você não saberia qual caminho você teria que trilhar. Então, sem o seu Espírito nos conduzindo, nós ainda estaríamos perdidos, mesmo salvos. Então, Ele abre um novo e vivo caminho, o Cordeiro de Deus. Agora, como Espírito de vida, o Espírito que habita dentro de nós, Ele vai nos trilhar nesse caminho, através da verdade. Através da verdade, Ele vai nos fazer andar nesse caminho, até que a gente venha encontrar a vida. E quando encontrar a vida, nós encontramos o próprio Deus. Por isso que Jesus vai falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês só vão chegar ao Pai se for por mim. Porque só Ele pode nos fazer andar no caminho. E aí quando a gente entra no caminho, Ele nos guia em toda a verdade, até alcançarmos a vida, que é chegar diante de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então agora, por conta do Espírito de vida que habita dentro de nós, Ele nos guia no caminho certo, nos faz andar nos caminhos que Deus preparou de antemão para que nós andássemos, como está lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Os caminhos que o próprio Deus preparou para que a gente ande. Então esse Espírito vai nos guiar e Ele vai nos fazer chegar diante do trono da graça. Ele vai nos levar até o Pai. É Ele que nos leva até o Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. O véu do santuário, que é o próprio corpo de Cristo, que nos separava da presença de Deus, já não nos separa mais. E é o próprio Espírito do Senhor que vai nos guiar até Ele. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, o Jesus, que era como uma casca, que estava guardando o mistério oculto de Deus, que é Cristo, ela é rompida. E quando essa casca é rompida, como ele diz, quando o grão de trigo cair na terra e morrer, então quando ela morre, quando ela abre, então ele vai frutificar, vai gerar vida. E é quando Cristo sai. Então o corpo de Jesus nos separava da vida que estava nele,
nos separava dessa vida eterna que estava dentro dele. Mas quando ele foi moído, quando ele foi partido, quando ele foi tragado pela cruz e rasgado, ele então nos dá esse acesso. Ele então, a vida que nos separava de ter uma vida eterna, já não nos separa mais, porque agora ele nos alimenta com a sua vida, ele nos deu a sua vida. Agora ele foi partido para nos impartir vida, para impartir vida para dentro de nós. Por isso que toda vez que comemos dele, mais vida temos, mais essa vida cresce. Você entende? Diga amém. À medida que nós nos alimentamos, ele cresce, e eu morro, e eu morro. Sabe por quê? Porque antes dessa vida florescer na sua totalidade, essa vida vem me matar primeiro. Porque 2 corpos não habitam o mesmo lugar no espaço. Então, para que a vida dele cresça, você tem que morrer. E para ele florescer em nós, ele vai sufocando o nosso eu, sufocando a nossa vida, até o ponto que ele vai nos matar. E quando ele nos mata, a vida dele floresce e aparece. Você está entendendo? Diga amém. Por isso que essa vida tem que crescer em nós, que quanto mais ele cresce eu morro, quanto mais ele cresce eu desapareço, até o ponto que não tenha nada de mim e seja tudo ele, até o ponto que ele viva a vida dele em mim. Você está compreendendo? Diga amém. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós celebramos a mesa do Senhor. Nós celebramos a mesa do Senhor, não porque é um rito, não porque faz de você um crente melhor, não porque fica bonito que você veio aqui e tira uma foto com o pão levantado. Não é sobre isso. Você vem participar da mesa do Senhor porque você tem que desejar ser participante da vida de Deus. Ser participante da mesa é ser participante da vida do Senhor, porque quem comer da sua carne e beber do seu sangue viverá eternamente por ele. Quem come de mim e bebe de mim, por mim viverá. Assim diz o Senhor. Então nós participamos da mesa porque a vida do Senhor precisa nos impregnar. A vida do Senhor precisa nos absorver por completo. A vida do Senhor tem que nos impregnar de tal forma que nós venhamos definitivamente sair da morte, sair do velho homem para viver a vida do novo homem. Essa vida tem que me impregnar a tal modo que todo cheiro, todo resquício de morte tem que sair de mim, a ponto que eu venha exalar somente a vida de Cristo. Nós temos que exalar vida. E quando nós somos participantes dessa mesa, irmãos, essa mesa tem que nos impregnar, essa vida tem que nos impregnar. A vida do novo homem que é Cristo tem que nos absorver e remover tudo que é velho homem. Você está compreendendo? Diga amém. Para que a gente não viva mais igual o velho homem vive, em busca dos seus próprios prazeres, dos seus próprios interesses. Porque quem vive em busca dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades, dos seus próprios interesses, ainda vive a vida do velho homem. E é por isso que nós não podemos nos apartar dessa mesa. Porque essa mesa, essa vida que nós comemos dessa mesa, que vai fazer sufocar o velho homem que está dentro de nós, amém? Que vai sufocar todo o resquício de velho homem, de velhas práticas que há dentro de nós. Mas isso só é possível, irmão, se você permanecer em Cristo, se você permanecer nessa mesa. Independente da circunstância, não saia da mesa. Independente do que você passe, não saia da mesa. Independente do seu pecado, não saia da mesa. Porque todos nós somos pecadores, e quem diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Então, independente do que seja o que for, não saia da mesa, porque é nessa mesa que nós vamos aprender a viver como Jesus viveu. É nessa mesa que nós vamos aprender a buscar os interesses do Pai. É nessa mesa que nós vamos viver para o Pai. É nessa mesa que nós vamos aprender a viver para glorificar o Pai. É nessa mesa que nós vamos aprender a viver segundo a
vontade do Pai. Você está compreendendo? Diga amém. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E deixa eu te falar uma coisa. Essa frase, Cristo vive em mim, não é uma frase de efeito, não é uma frase para você ficar só repetindo. O Cristo vive em mim é a prova, é a garantia de que a vontade de Deus será feita através das nossas vidas. O Cristo vive em mim. Você declarar e você dizer, Cristo vive em mim, vai ser a prova, a garantia que nós vamos viver para fazer a vontade de Deus, porque é impossível fazer a vontade de Deus sem Cristo. Cristo vive em mim. É a garantia que o propósito de Deus vai se cumprir através de nós. Amém, igreja? Por isso que o maior trabalho a ser feito em nós não é nos transformar em crentes melhores ou nos tornar membros melhores de uma igreja, porque essa não é a intenção de Deus, fazer você um membro nota 10. O grande trabalho a ser feito é Cristo ser formado em nós. Esse é o grande trabalho sendo feito. Esse é o trabalho que o Espírito do Senhor faz em nós. Esse é o trabalho que Cristo continua operando dentro de nós. Ele nos salvou e continua trabalhando em nós para que Ele seja formado em nós. Porque esse é o verdadeiro trabalho, isso que deve ser feito na igreja. Então não é te fazer um membro melhor, não é tornar a sua vida melhor, é fazer você se conformar a Cristo. Isso só é possível, irmão, por causa do sacrifício de Jesus que foi impartido em nós. Esse sacrifício impartido a nós em forma de vida. E ela cresce, e ela toma forma. E todas as vezes que nós nos alimentamos dele, ela toma mais uma forma, ela toma mais uma medida, até nos conformarmos à sua perfeição. Porque a expectativa de Deus, quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, é Ele olhar para nós e ver que Cristo está formado em nós. A expectativa de Deus é que nós tenhamos Cristo formado em nós, e Ele vai poder falar, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra no gozo da casa do seu Senhor. Para a gente terminar, versículo 21 de Hebreus 10 vai dizer: tendo então um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Olha para mim. Então, quem é Jesus? Ele é o Cordeiro, Ele é o Espírito da verdade que nos guia, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, Ele continua operando em nós. Como sumo sacerdote, Ele continua nos aperfeiçoando. Como sumo sacerdote sobre a nossa vida, Ele continua intercedendo por nós diante do Pai. Então entenda, quando você chega diante do Pai, você não chega sozinho, porque Ele está junto comigo, Ele está junto com você, intercedendo a nosso favor diante do Pai. Logo, não existe a possibilidade de você não ser aceito pelo Pai, porque Ele está intercedendo por nós. Ele está diante do Pai, porque Ele está à destra do Pai, e a palavra vai dizer que Ele está diante da face do Senhor, intercedendo, falando a nosso respeito ao Pai. Você está entendendo? Diga amém.
porque Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote. Não, pastora, eu consigo ter acesso a Deus porque eu sou um bom homem. Não há nada de bom em nós. Eu não sou bom. Então eu tenho acesso por causa das minhas obras. Não é por conta das suas obras. Então eu tenho acesso porque eu sou uma pessoa boa, tenho uma boa conduta. Não é a sua boa conduta, não é o seu bom comportamento. Por causa do nosso sumo sacerdote Cristo, nós temos acesso ao Pai e nós podemos chegar diante dele. Você está entendendo? Diga amém. Porque Ele é o Cordeiro que abriu um novo e vivo caminho. Ele é o Espírito da verdade que nos conduz nesse caminho. E Ele é o nosso sumo sacerdote que está nos aperfeiçoando até chegarmos diante de Deus puro, sem mácula, irrepreensíveis. Então olha para mim. Não é simplesmente Jesus morreu por mim. A obra de Cristo continua e continuará até que nós sejamos aperfeiçoados, até que nós sejamos glorificados. Então, o meu espírito é salvo, a minha alma é salva e o meu corpo então será glorificado juntamente com Ele. Então Ele vai continuar trabalhando, continuar operando até sermos totalmente aperfeiçoados, ou seja, até sermos glorificados, até que possamos verdadeiramente dizer: assim como Ele é, nós também somos, no espírito, na alma e no corpo. Porque como diz Hebreus 10, versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo aperfeiçoados. Então, como vai dizer no versículo 23, aguardemos firmes na nossa confissão de esperança, sem vacilar, sem retroceder, sem desistir, porque quem fez a promessa é fiel. Você está compreendendo? Diga amém. Então fique de pé.